tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de agosto de 2012, sábado. O verbete é de número 2383. Ele tem 6 páginas, 51 alogias e 17 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é cinematografia patológica. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o nosso Emanuel, que está aqui, e ele tem apenas 23 anos. Tem muita gente por aí que ainda não apresentou isso e tem, às vezes, 3 vezes a idade dele. De modo que vocês precisam de ver isso. Há quanto tempo você está aqui conosco? 3 anos que ele está aqui. Então, veja bem. Alguém aí está morrendo de vergonha? Agora, definição. A cinematografia patológica é o amplo conjunto de processos e técnicas de escrita e criação audioimagética utilizados em atividades relacionadas à produção e lançamento de filmes ficcionais ou documentários, entre outros recursos audiovisuais fantasiosos, manipuladores e belicistas, na socin impensante. Agora, a fatologia, que tem mais de 20 linhas, a imagem de Hollywood enquanto símbolo da indústria cinematográfica estadunidense e mundial. A calçada da fama nas ruas Hollywood Boulevard e Vine Street, em Los Angeles. A premiação do Oscar, o prêmio Framboesa de Ouro, os 15 minutos de fama, a tempestade de aplausos e flashes na passarela da fama intrafísica, a priorização patológica de filmes voltados para a excitação das emoções, dos desejos e da imaginação dos espectadores. A indústria cinematográfica movimentando cifras bilionárias anualmente. A guerra indo-paquistanesa ocasionando o antagonismo cinematográfico entre Bollywood e Hollywood, e o Lollywood, a Tinitita, disseminando o fascismo no início da década de 1920, o cinema sendo ferramenta para os nazistas divulgar e digitar ideias antissemitas pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o cine-terrorismo, e por aí vai. Agora, a assimilação simpática e energética dos atores de cinema por incorporar personagens patológicos, a tendenciosidade paragenética baratosférica de diretores, produtores e atores em produzir e atuar em filmes patológicos, as inspirações de assediadores extrafísicos na produção de filmes. Agora, na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. A criticismo, anestesia midiática, espetacularização, idiotismo cultural e retardamento mental coletivo. Frase enfática. A produção da cinematografia contemporânea deve ser ponderada pelo autodiscernimento cosmoético, de maneira a evitar os auto- e heteroassédios interconscienciais aprisionadores. Você tem opinião formada sobre a cinematografia atual? Aplica autocriticidade e autodiscernimento ao receber conteúdos e informações da mesma? A filmografia tem 2 fontes e a bibliografia específica tem 4 fontes. Agora, a mega-análise do João Paulo. São 20 itens. Entretenimento, audiovisual, ilusão, arte, ficção. Fantasia, violência, mídia, baratosfera, subcérebro. Hollywood, sugestionabilidade, infantilização, performance, nosografia. Capitalismo, parapatologia, antiproexologia, histrionologia e psicossomatologia. Agora, o verbete aí hoje do dicionário é digitaciologia. Falta um i aí no fim. Agora, aí também a palavra caminhada está faltando um a, nós já vimos. Agora, aqui seria bom a pessoa ver, isso é comunicológico, o argumento.
Na argumentação tem 47 listagens de displays, componente das documentações expostas e suporte dos escritos da conscienciologia. Aí nós temos, de modo geral, uma visão de conjunto do processo. Agora, questionamento aqui. O professor alguma vez comentou que montou em seu apartamento um quarto retrocognitivo temático sobre a China. Além de pesquisar no laboratório de retrocognições, gostaria de montar uma cápsula retrocognitiva em minha futura casa. Que dicas e precauções o senhor pode indicar? O problema todo é você fazer aquilo que tenha relação positiva com o tema que você quer alcançar. Então, essas relações positivas é aí que você tem que escolher. Ali, então, você vai colocar tudo quanto é objeto para fazer o recheio decorativo daquele quarto, daquele cômodo, daquele ambiente. Agora, precisa ver o que você pretende. Não é sobre a China, aqui não está falando o que você quer. Então, precisa de saber o que você quer e ali selecionar só coisas positivas para colocar lá dentro. No meu caso lá, eu fiz de tal maneira que eu fiz um recheio decorativo com um cenário chinês. Tudo quanto era material que eu tinha da China, eu coloquei lá. Muito desse material hoje estão na holoteca aí. Agora, o que se passa? Chegou num ponto que depois de meses, eu trabalhando ali dentro, a hora que eu entrava, eu já tinha processo da energia com descoincidência e começava a mexer no meu processo mnemônico. Agora, isso me ajudou demais a fazer projeções para ir para a China, para ver as coisas junto com o Tal Mal na ocasião. De modo que tem que ver tudo aquilo que faça a confluência do material para o mega foco do objetivo daquele ambiente. Outra aqui. O amparador de cada consciência deve aparecer de maneira clara, olho no olho, conversando de forma direta e inequívoca, como se estivesse frente a frente com a pessoa de carne e osso, ou isso ocorre em sonhos, ou dentro de projeções conscientes, ou ainda apenas é um sentimento pessoal de que ele está lá. O senhor poderia falar mais sobre isso? É verdade que todos possuem amparador, ou isso é um dote para algumas pessoas? Não, primeiro, é uma minoria só que tem amparador, a maioria não tem nada disso. Agora, o que se passa? Aparece do jeito que você está falando aí, principalmente em projeções conscientes. Mas o que acontece mais é o problema da interação e comunicativa entre um paracérebro com o outro. E aquilo fica de tal maneira, com o passar do tempo, que entra numa espécie de transe, que é o paratranse, como eu chamo, e a pessoa pode captar isso facilmente. Na TENEPS, isso vai ficando cada vez mais palpável e concreto. Agora, isso vai, em primeiro lugar, o amparador, às vezes, não pode se comunicar bem. Então, o que ele faz? Ele começa a ajudar a pessoa, o tenepsista ou a tenepsista, a desenvolver o parapsiquismo para perceber a presença dele. Outra coisa, ele não precisa de ter uma presença ali direta, não. Devido à taquirritmia, ele pode estar longe e ter como se estivesse presente. Funciona do mesmo jeito. Então, aí o problema é desenvolver do jeito que você está fazendo mesmo e confiar. Agora, ó, lembre-se, os registros das vivências parapsíquicas ajudam demais a pessoa a ter maior contato, mais íntimo e profundo com o amparador de função. Há poucos anos me mudei para a minha casa atual. Ao meu lado vive uma garota que surtou e não voltou ao normal até hoje. Ela vivia com a mãe, mas o ano passado a mãe morreu. Uma irmã passou a viver com ela. Alguns meses se passaram e essa irmã surtou também. O surto dessa irmã não foi definitivo, mas depois disso outra mulher passou a tomar conta dessa garota e hoje de manhã essa mulher surtou também. Não consigo entender o porquê que as 3 pessoas surtaram na mesma casa. Será coincidência demais? Não, isso é assédio. Lá deve ter processo de poltergeist violento, muito forte, e está piorando tudo. Qualquer coisa você vai lá para enfrentar o assunto, né? Se você tem disposição, gabarito e tal, vale a pena. Gente, eu queria mostrar que acabou de sair aqui o conscienciograma em inglês. A edição está aqui, etc. Tal, já trouxeram o volume aqui com a situação toda. De modo que a IAC é que publicou.
que a edição aí é da International Academy of Consciousness. O livro está muito bem feito, muito bem publicado, muito fácil de ler aqui, o inglês, a perfeição. Tem lá o índice lá no fim, tem o processo, o índice remissivo da situação, e tem também o glossário da conscienciologia com detalhes, além dos dados sobre a academia, a International Academy. Agora, ó, uma beleza o livro, bela edição. Isso é o primeiro do Conscienciograma inglês, é a primeira vez que aparece. Agora, eu, então, entrego o Emanuel a você. Emanuel, primeiro verbete, eu sempre dou parabéns. E aqui, quando eu fizer 500, eu vou dar de novo. Agora, na citaciologia, essa primeira citação aqui. Se ganha dinheiro, o cinema é uma indústria. Se perde, é uma arte. Como você interpreta o que o Milton Viola aqui quis dizer? Bom, primeiramente, aí, boa tarde para todos. É um imenso prazer eu poder estar apresentando aqui verbete. Nunca imaginei que fosse sair tão rápido a coisa, mas estamos aí. Bom, o que eu achei aqui interessante nessa citação, ela me chamou bastante atenção durante a pesquisa que eu tive especificamente só para citações, é que realmente o cinema ele vira uma indústria quando passa a se produzir filmes, né, dentro da vertente de se produzir filmes com grande sucesso de bilheteria, né, realmente vira uma indústria. Ele passa mais com foco, né, financeiro de se ganhar dinheiro do processo do capitalismo, da ideia do capitalismo dentro do cinema, mais do que com a própria arte, né? No caso aí, pegando, né, o lado oposto, né, se se há uma perda, né, do caso aí, filmes com pouco sucesso, né, e que tem uma certa, assim, vamos dizer, um certo conteúdo, né, de arte, né, ele passa a ser admirado, né, muito por pessoas, há um público específico, né, às vezes, se for pegar filmes aí mais antigos, por exemplo, às vezes que nem tiveram tanto sucesso no cinema, mas que existe um público específico que admira, que é entusiasta daquele tipo de filme, do tipo de arte daquele filme, né? Agora, aqui na fatologia, aqui na sétima e oitava linha, a indústria começa na sexta, aliás. A indústria cinematográfica movimentando cifras bilionárias anualmente, não é essa. É a guerra indo-paquistanesa ocasionando um antagonismo cinematográfico entre Lollywood, Paquistão e Bollywood, Índia. Podia explicar isso, por favor? Você quer que eu comente os dois itens, no caso? Não, é só o segundo. O segundo, tá certo. Bom, isso aqui foi interessante porque foi eu nem sabia disso, foi bom porque eu conheci mais um pouco da história, né, a gente quando começa a se pesquisar, né, principalmente no meu caso aqui, na minha casuística, processo de cinema, a gente passa a descobrir coisas assim inimagináveis, assim, coisas que realmente aconteceram, que a gente fica surpreso, pô, até isso aconteceu ligado ao processo de cinema. E no caso aqui, realmente essa guerra foi um link que eu fiz, né? Na verdade, a guerra indo-paquistanesa teve várias dessas guerras, né? Tanto no final do século XIX, teve outro no início do século XX, foram várias vezes que foram tendo esse conflito entre, no caso aqui, a Índia e o Paquistão. Só que aqui no caso, eu fazendo link com esse daqui, 1965, né? Que foi a última guerra que teve. O Paquistão, né, posterior a essa guerra, esse conflito, o Paquistão ele proibiu, no caso aí a publicação, né, no caso aí a publicação ou a expansão de filmes no caso filmes hindus da Índia no próprio país, né? Só que isso aí não funcionou muito, né? Eu pesquisando posteriormente vi que lá roda até, não teve como proibir totalmente, porque roda pirataria
de filmes indianos lá no próprio Paquistão, pelo próprio sucesso que os filmes indianos fazem com, né, derivado dos paquistaneses. O governo, né, a política proibiu, mas por parte da sociedade não houve esse total bloqueio, né? Mesmo assim, houve a questão da pirataria, o processo da internet, de downloads e etc. Tá, ok, obrigado. Manuel, na página 7, última linha da fatologia, você comenta o cinema evolutivo sendo a luz no final do túnel. No fim do túnel, você pode expandir essa ideia, por favor? Bom, isso aqui é, vamos dizer, o contraste de tudo, né? Realmente, o cinema evolutivo, ele faz bastante link aqui com o item anterior, que é os recursos cinematográficos empregados de modo tarístico com cosmoética e assistencial. Quer dizer, o cinema evolutivo seria, no caso, o processo ligado ao cinema contendo todas essas ideias aqui, da TARES, da cosmoética, da interassistência. Quer dizer, um cinema que vá, né, no caso, contribuir taristicamente, fazendo TARES, interassistência, fazendo a impactoterapia de forma cosmoética, sem estupro evolutivo. Então, esse, na minha opinião, é que seria o cinema evolutivo. A questão da luz do fim do túnel é uma coisa meio hollywoodiana, assim, né? Sim. Pegando um pouco o gancho dos filmes. A imagem, né? É. Agora, você lembra de algum filme mais que tem essa conotação, que te marcou, alguma coisa assim? Olha, existem vários filmes aí, né? Assim, claro que tem um processo de conotação um pouco emocional, psicossomática. Mas eu vejo que filmes que me marcaram muito foi o processo de filmes ligados ao parapsiquismo, né? Legal. E processo mais assim de tarístico, de impactoterapia, de informação, de crítica, eu vejo mais como em documentários, né? Ok. Um documentário que, vamos dizer assim, que me chamou bastante atenção foi o Super Size Me, que é o processo lá da crítica das comidas lá do fast food. Oi? McDonald's, Do etc. fast food dos Estados Unidos, Ok. né? Eu achei meio boboca, assim, o cara, pela questão dele ter, da forma como ele demonstrou aquilo ali, né? Ele se servindo de cobaia para aquele tipo de dieta, acabou quase morrendo, né? O médico, né? Ou você para, ou você morre, né? Mas no final ele acabou mostrando toda a realidade e a parte positiva da coisa. Legal. Agora, outra coisa que eu reparei aqui, você faz menção em 3 momentos, pelo menos, à síndrome do ostracismo. Você pode aprofundar a conotação que você fez? Bom, eu posso dar um exemplo assim bem claro que eu vi quanto à síndrome do ostracismo. Isso aí é bem assim, é bem comum de ocorrer em celebridades. A questão o link forte que eu fiz foi com relação às celebridades de Hollywood, principalmente. Um exemplo claro que eu tenho é do ator John Travolta, né? Que é um cara que ele começou, né, lá no processo da dança, ele foi um dançarino da Broadway, e iniciou com o processo lá do embalo de sábado à noite, viu toda aquela questão. No segundo filme foi o que houve, eu acho que começou a iniciar o processo de ostracismo nele, né, que foi dirigido lá pelo Sylvester Stallone, no segundo filme, né, pelas pesquisas que eu fiz. E pelo que eu vi, né, nessas pesquisas, foi um filme que teve, assim, foi assim uma decadência total, né? O filme foi muito criticado, foi considerado um dos piores filmes de produção norte-americana. Então isso aí repercutiu, né? Deve ter repercutido nele próprio, no John Travolta. E a partir daí houve uma decadência por parte dele. Ele passou a participar de filmes menos, vamos dizer, com menos arrecadação, com menos fama. Passou a participar de produções, de seriados com menos importância. Então isso aí deve ter tido uma repercussão mesmo nele intraconsciencial, dele ter tido uma depressão, né, um ostracismo, uma síndrome do ostracismo nesse sentido. Depois, só retornou nos anos 90. Né? Ele entrou na cientologia também, pode ter relação com isso. Ok, obrigado. Emanuel, aqui na página 7, parafatologia, quinta linha. Parafatologia. Parafatologia, ok. Quinta linha. Certo. O uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal como ferramenta profilática ao lidar com conteúdos visuais sonoros patológicos. Bom, isso aí é questão é uma ferramenta profilática para os próprios espectadores, né? Para quem tem acesso a filmes, né? De assistir filmes em cinema, tanto no cinema como em casa. É a ferramenta profilática do próprio processo de usar a sinalética, como identificar se aquilo ali é sadio ou positivo, que tipo de energia, que tipo de mensagem está vindo naquilo ali, e fazer, né, em seguida, estar ligado ao processo da mobilização de energias, o encapsulamento, o EV. Né?
Então está ligado a essa questão da profilaxia quando você acessa esses tipos de filmes. Você, né, no caso, eu acho que é o que deve ocorrer muito com o Valdo. Ele já falou aqui em Tertúlio que ele acessa muito esses filmes, né? Assiste muito filme com processo de criminologia e tudo, mas ele deve haver todo um processo, né, profilático de energia, né, para assim, fazer a crítica, né, acessar aquele tipo de filme, mas sair bem daquilo ali. E sair sem nenhum processo assim de assimilação mais intensa, né? Fazer uma desassimilação e sair bem daquilo ali, fazendo toda a heterocrítica e todo o processo, né, de crítica em cima daquele filme. A 8, segunda linha. O polinômio fascinante, sons, formas, cores, movimentos, mensagem. Bom, isso aí, no caso, são os itens que compõem o próprio filme, né? A produção do filme, o cinema. Né? O processo do som, da forma, das pessoas, do ambiente, dos atores, as cores. Que coisas tem pesquisado pessoalmente quanto a isso? Qual suas vivências? Não, isso aí são os processos que compõem o próprio filme, o próprio cinema, né? Toda a produção que envolve isso aí, essa questão da produção dos efeitos especiais, do ambiente, do ambiente de filmagem, da forma como vai abordar aquilo aí, das cores, a cor do filme, que influi muito, né? Se é colorido ou preto e branco, né? Tem aqui a questão dos movimentos, se é um filme com muito movimento, né? Por exemplo, filmes belicistas, né? Que envolvem muito movimento, aquela questão dos efeitos especiais, né? Ou se é um filme mais lentão, aquele filme mais paradão, né? Exemplo bem assim, um exemplo em cima do lance assim é aquele filme lá, no caso, Uma Odisseia no Espaço. É um dos filmes que eu vi que é um dos filmes mais paradões que eu já vi assim, né? Mas que tem um conteúdo ali inteligente. Eu pensava quanto a plateia extrafísica, né? Como Sim. vai aparecendo. Vai tendo A percepção das energias, assim. Depende do filme, né? É muito relativo com relação ao tipo de filme. Depende do filme. Se é um filme muito, né? Aquele filme muito agitadão, que envolve muita violência, processo de ação, cenas de ação. Então, acho que a tendência é um público extrafísico ser mais E também ligado a acrescentar isso. o tema da música. A música escolhida produz Isso também, ligado exatamente à música, tem razão. muito importantes que vão favorecendo, não, na pessoa que não está preparada assim. A própria trilha sonora, né, dos filmes, né, que são esses filmes mais de ação, que envolvem mais movimento, né, mais, vamos dizer, mais traquejo nessa questão dos efeitos especiais, do tipo de ambiente, né. E aí tá ligado a essa questão aí. A música, com certeza, está ligado a isso, né? Botar uma música mais agitada, né? Uma música mais ritmada, com um ritmo mais rápido, né? Ou aquele filme mais puxado para o lado emocional, mais melodramático, aí bota uma música mais, né? Mais aquela música mais com conotação mais assim mais emocional, mais pro drama, pro melodrama, né? O subliminal é importante. Isso. A mensagem subliminal. Emanuel, tudo bom? Tudo bem? Parabéns aí pelo verbeta. Obrigado. Aqui na página 7, Fatologia, na sexta linha de baixo para cima, o histórico geopolítico do local de filmagem. Tu aqui consideras o ambiente extrafísico do local, ou como é que tu estás a considerar a geopolítica na questão da indústria de cinema? Bom, essa questão histórica geopolítica, isso aí está principalmente assim, o que podemos assim, em termos de explicitar ou exemplificar, ter exemplos aí bem claros, é a questão desses filmes de época, né? Esses filmes aí que retrata a questão dos filmes épicos, né? Que retrata a Idade Média ou retrata uma época mais aí anterior, né? Do processo mais já do período moderno para trás, Idade Média, né? No caso aí, existe muito desses diretores que eles vão para locais de filmagem, que realmente ali, se você for, né, quando se pesquisa realmente, ali ocorreu muitas guerras, muitos fatos históricos, muitos eventos, né? Esses filmes de guerra de época, né, que pega o processo, né, do período moderno, assim, para trás, ou filmes bem que tem essa conotação de filmes históricos, né, de contar alguma história que ocorreu na humanidade, em termos de conflito, de guerra, alguma coisa nesse sentido. Realmente tem diretores que fazem isso, né? Que vai ali
o local que foi o fronte da batalha, né, da coisa ali, vai para aquele determinado país onde ocorreu aquele conflito, ou mesmo na própria região, e vai e faz ali o filme com aquela conotação daquele período, justamente onde na realidade ocorreu a coisa ali, no local mesmo que ocorreu, na realidade, na real, o tal evento, né, o evento histórico. E me diz uma coisa... Sim, a questão da geopolítica, né, a questão da política também envolve a questão do que ocorreu ali em termos de política, qual foi o período, em que período, né, se um caso ali estava predominando naquela época, a questão se houve também processo com política, né, com pessoas. E essa questão aí assistencial com as comunidades extrafísicas do local, como é que tu vês essa questão durante as filmagens? A evocação das próprias filmagens naquele local, achas que pode haver alguma relação interassistencial com as comunidades que tenham a ver com aquele problema? Como é que tu vês isso? Você está falando assistência extrafísica durante esse processo do filme, da produção? Diretamente pela questão da evocação, não é? Pode haver assistência ou não, interassistência ou não, assistência extrafísica ou não, né? Depende de como é que vai ser a conotação desse filme, como vai ser a intenção desse filme, né? Como é que vai ser o enredo, né? O que a gente vê atualmente aí, né, mesmo em filmes mais antigos, é que as versões, às vezes o diretor, o produtor, o roteirista, ele produz aquele filme, mas há sempre a versão deles, né? A versão do que eles acham, de acordo com a história. Às vezes eles até acessam a história, pesquisam sobre aquele fato, aquele evento, mas sempre há o processo da versão deles. Então, tem que ver realmente aí... Pode haver o processo da assistência, mas tem que ver, depende muito do processo aí, de como é a conotação, como é que é o enredo do filme, como é que ocorre o processo todo do filme, né? Se for realmente algo assim que puxe mais para o esclarecimento, ou para uma diplomacia... Tudo depende de como é o procedimento e a intenção do próprio roteiro, não é? Pois é. A equipe que trabalha. É bem relativo isso aí. Tá bom, obrigado aí, parabéns já. Obrigado. Manuel, aqui na página 6, citaciologia. Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Certo. Eu gostaria que você comentasse mais a respeito dessa frase e o que você acha da atuação do Charlie Chaplin na história do cinema? Bom, a gente vê bem claro aqui como é que se iniciou, né? Quais são as influências, o que é que hoje acarreta hoje a questão da indústria atual do cinema, qual foi as bases, né, de ideologias do que teve para trás, né? O Chaplin, né? O Charlie Chaplin foi um dos grandes caras que iniciou, né? Vamos dizer assim, em termos de cinema. Né? Foi dele que partiu muitas ideias, muitas influências de pessoas que foram posteriormente influenciadas por ele a produzir filmes. E ele coloca aí claramente, né? Aí mostra um dos processos de origem da questão de como são feitos os filmes e como é feito o cinema. Aí mostra claramente o processo da imaginação, né? Que é o predomínio da imaginação dentro do cinema, né? Dentro da indústria cinematográfica. Ele foi uma das pessoas também que formou, né, cofundou uma companhia, né, a United Artists, né, que é uma das companhias que hoje tem dentro de Hollywood, né. E isso aqui mostra claramente o processo como se originou todo esse processo que há hoje do cinema, né, a questão do processo de imaginação, ele coloca bem claro isso aí, né. E apesar de todo assim, todo o histórico, né, a ficha que ele teve em termos de filmes, né, de passar mensagens, mas nas frases dele, né, se for realmente pesquisar algumas citações dele, ele ressalta muito essa questão do psicossoma, da emoção, da imaginação, né, muito puxado para esse lado psicossomático. Né. Isso aqui ele mostra claramente, né, é uma ideia, uma origem de como o cinema é hoje. Né. Oi, Manuel, aqui no B, parabéns pelo verbete aí, tá? Obrigado. Em parafatologia, na quinta linha, você comenta a paracontracenação dos assediadores extrafísicos. Você podia aprofundar o que é? Bom, isso aí quando é aquele filme bem, vamos dizer, bem barra pesada, assim, bem denso em termos de conteúdo, de violência, de belicismo, né? Junto com aqueles atores que estão ali, às vezes até, né, muitas vezes, né, totalmente afinizados com o processo ali
do que está se passando ali, e está junto ali com eles as concierges, ali, as companhias, né, atuando junto com ele ali, que é ligado, muitas vezes, né, no caso aí, são os assediadores, né, que estão ali atuando junto e estão ali ajudando, alimentando, retroalimentando o processo dele ali, né. Aí todo um encadeamento pode ocorrer todo um encadeamento patológico depois, isso aí depende muito do processo do ator, né, da personalidade que está ali atuando, né. Então a contracenação é muito ligado a isso aí, as companhias extrafísicas dos atores, né, e atrizes, dos artistas, perante os filmes, né, no caso aí os filmes patológicos, belicistas, né, manipuladores, fantasiosos. Ok. Emmanuel, aqui no B, parabéns pelo verbete. Obrigado. Na parafatologia, 7ª linha, você fala sobre os pesadelos noturnos patrocinados pelos assediadores extrafísicos. Você poderia comentar isso? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Já tive, sim. Foi bem, já tive experiência, sim, com relação a isso aí. Isso aí está muito ligado, né? Não quer dizer que seja, não estou dizendo que seja, né, nesse estilo de filme, né? No caso, está muito ligado ao processo de filmes de terror e suspense. Mas não quer dizer que isso vai acontecer e vai ocorrer em outros tipos de filmes patológicos. Mas na minha vivência, eu lembro assim, eu não cheguei nem a assistir o filme, né? Eu só cheguei a ver algumas cenas, né, daquele filme O Chamado. Eu não sei se vocês conhecem esse filme O Chamado, que envolve lá aquela mocinha que aparece na TV com cabelo assim, meio é um processo ali, né, envolve um pouco de parapsiquismo, só que ali é totalmente patológico, né, para impor ali o medo, né. E eu cheguei só a ver algumas cenas, não cheguei nem a ver o filme inteiro ali. Eu vi assim algumas coisas em termos de trailer, de cenas. Imagina se eu tivesse assistido o filme inteiro, né? Então, eu lembro que eu fiquei meio impactado com aquilo ali, né? Então, isso aí já tem alguns anos, né? Eu era lá para a pré-adolescência. E aí eu lembro que eu tive um pesadelo lá. Eu chegava o ambiente, né? O local era na minha casa, na época, na minha casa que eu morava em Natal. E era tudo escuro, não tinha ninguém, aquela coisa. Chegava do nada, chegava lá, eu caminhando assim, né? Já com aquele processo do holopensene, já que com aquele processo de suspense, pela própria energia que estava ali predominando. E logo em seguida, assim, eu vi que, assim, quando eu ia já quase entrando para a cozinha, eu sentia que ia acontecer alguma coisa, né? E logo em seguida, aí veio esse impacto, né? Veio essa menina aí horrorosa, né, lá do filme. Aí já veio com a faca, assim, lá, logo para cima de mim, e terminou assim, meio que pesadelo, eu segurando, assim, não foi bem lutando com ela, mas segurando, assim, para não... Pois é. Mas isso tem muitos anos daí. Isso aí realmente foi um dos pesadelos que mais me marcou, assim, né? Mas depois eu soube passar bem a coisa. Você hoje seleciona os filmes que você vai ver com calma? Eu estou nesse... Eu admito que eu estou reciclando ainda nesse processo. O que você gosta mais de ver no cinema, assim, aos 23 anos? O que é? Bom, recentemente eu tenho visto muito processo de filmes aí, filmes de ação, agora, às vezes envolve filmes de comédia, né, essas comédias norte-americanas. Mas eu tenho, né, recentemente, nesses últimos filmes que eu tenho visto, eu tenho feito muita crítica em cima, né? Pô, que bobagem é essa e tal. Às vezes eu tenho aplicado o processo da ferramenta profilática do trabalho energético, da desassimilação, do encapsulamento, né? Ultimamente, alguns anos atrás, eu mal fazia isso, saía lá super mal, né? Dor de cabeça, aquela coisa, né? Eu achava o filme ali o máximo, mas eu saía com a dor de cabeça danada, mal pra caramba. Quer dizer que você está vivendo. E agora, eu ainda tenho acesso a esses filmes assim, ainda tenho, né, pela questão do social, mas eu estou no processo de reciclagem quanto à questão da heterocrítica e do trabalho energético em cima disso, né? É o que eu venho aplicando. Tem algum filme que você deseja recomendar para a plateia? Que tipo de filme? Sadio, patológico? Não, você tem que achar o que seja antipatológico. Você está mostrando o que é que deve ser. Então seria bom você sugerir algum filme que você viu que é bom, que vale a pena ver. Para fazer crítica em cima, no caso, né? Filmes doentio, filme doentio, não é isso? Não, filme bom. Tem que ser um filme bom, ninguém quer saber de filme ruim. A gente estuda o filme ruim, é o que você está fazendo. Mas a gente não quer saber filmes disso. bons Vamos perder tempo. Que me marcaram foi muitos filmes baseados em fatos reais, né, que contam a história de personalidades, às vezes, que fizeram, né, tiveram uma grande contribuição, seja na humanidade, ou seja em
em grupos específicos de pessoas, né? Filmes ligados a parapsiquismo, né? O filme que achei muito interessante foi o Além da Vida, né? Que foi um filme que, né, assim, achei bem interessante, apesar de toda aquela fantasia de céu e tudo, o processo aí do místico, mas retrata bem ali, eu achei bem interessante o processo ali da ligação entre consciência, de grupo karma. Um outro filme aí, que isso aí já foi até passado em cursos, né, que eu, pelo que eu lembro, assim, lá, alguns anos atrás, né, em CIP, né, e aí tem outro também que eu estou lembrado agora qual é o nome do filme, mas é um filme, assim, que sim, o Sexto Sentido é outro filme interessante, tem um processo lá patológico, mas, assim, você sabendo analisar bem, fazer a crítica, você... e se fosse verdade, exatamente, esse filme aí que eu lembrei, que mostra bem o processo ali da saída do corpo, do processo da EQM, exatamente. O processo da EQM, da saída do corpo, mostra bem assim a imagem, né? A questão dos efeitos especiais é que é o interessante ali, mostra, né, exatamente como é que funciona a coisa ali, da saída do corpo, da volta para o corpo, do processo da clarividência do rapaz lá em Vero Concierge, e todo o processo que há ali da ligação entre eles, depois de retornar ao corpo. Para outra coisa, eu estou fazendo umas perguntas para ajudar você perante a plateia. Você já filmou alguma coisa em casa, alguma coisa fora, alguma coisa séria? Já fez algum documentário? Não. Seriamente não. Filmei, assim, eventos de famílias, coisas assim, eventos familiares, mas nada sério, não. Edição, não. Você nunca filmou a namorada? Eu espero ter essa oportunidade futuramente. Não, seriamente assim não. Foi mais em termos de família, né? Até porque em Natal era um cara... Eu era uma personalidade um pouco diferente. Se você filmou alguma namorada e depois acabou o romance, você começou outro, você destrua. Com certeza. Vou queimar lá, botar na fogueira. E outra coisa, coisa. Se o filme é de praia, ainda é mais sério ainda. Férias de verão. Porque as mulheres se comparam, não pode ver o passado. Sabe? O filme é terrível, mostra tudo. Isso é uma sugestão boa, né? Essa questão de começar a ter esses parâmetros aí dessa experiência, né? Eu fiz muito documentário das coisas, das pessoas, dos outros. Você está entendendo? Falou em tertulia. Muitos. Agora, você pode fazer até um documentário da namorada, desse fala, não, isso aí foi um documentário que eu fiz para o meu amigo, o Alfredo. Entende? Faz uma coisa assim. Agora, o problema é você aparecer. Eu estou te falando cada idade. Solteiro é um problema com isso. Problemão. Principalmente praia, cuidado. Eu não estou falando nada de pornografia, não. Eu estou falando o normal da vida. É bem dentro dos conformes. A pessoa precisa ter cuidado. Entende? Acho que eu vou começar a fazer muito isso quando eu começar a fazer viagens, por exemplo, para fora, exterior, no dia que eu tiver a oportunidade. Não, filmar não vai faltar oportunidade para fazer filmagem, para tirar foto. Já foi a Argentina. É uma mão na roda, assim, pano para manga, né? E viajar para o exterior e não ter. Ele está falando no exterior, um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe, Europa, lá. Processo lá do Além passado. de 10 minutos, né? Também. Emanuel, uma pergunta, uma curiosidade. Você já pensou o tipo de temperamento que uma pessoa tem que ter para conseguir ver um filme de terror do início ao fim? Porque eu nunca consegui fazer isso. Filmes brabos, assim, eu vi que você citou um aí bem pesado no final, né? Pois é, eu nem vi, eu não vi inteiro, só vi cenas e tive pesadelo, né? Falando seriamente, eu não vi o filme Você já inteiro. tem seus filmes particulares, que são os pesadelos, é isso? Sim, mas qual é a pergunta mesmo? Não, é justamente o que faz com que a pessoa consiga manter a estrutura, vamos dizer, mais ou menos intacta do início ao fim? Hoje eu evito assistir esses filmes assim, filmes muito de terror assim, eu não vejo mais lógica, né? Apesar de ter todo o trabalho ali, né, já ter toda a habilidade de fazer encapsulamento, processo de assimilação, a dessensibilização da coisa, mas não vejo mais lógica tá vendo isso aí perdendo tempo para mim. Eu posso ver outros filmes aí
né, menos assim, menos densos, menos pesados e aplicar dessa mesma forma a profilaxia energética. Mas o temperamento é realmente assim, tem casos aí de pessoas que são impressionantes, né? Ela tem um prazer ali de ver, prazer de ter medo, inclusive eu cito isso aqui, né? No próprio verbete, prazer de ter medo, de assistir aquilo ali e ter medo, né? Eu quero assistir aquilo ali porque eu gosto de ter medo. Já ouvi pessoas falarem isso, né? Eu conversando com pessoas assim, né, no convívio. Eu digo, caramba, mas impressionante, né? Você tem um prazer de ter medo, assim, de assistir, porque eu gosto de terror, eu gosto de sentir o medo, a coisa ali, de gritar, depois até de gritos, assim. O nome disso é masoquismo. Pois é. Então, eu conheço uma pessoa que ela é o outro extremo. Ela assiste os filmes de terror, mas ela não faz a mínima. Ela disse, isso aí para mim é até engraçado. Não, né? Casco-grossismo, não sei. Você não fica com medo dela, não, né? Não. Sempre é bom a gente perguntar. Como é que a pessoa consegue, né, assistir? Isso aí já é um processo de casco-grossismo, né? Uma pessoa é casca grossa, não sente nada, né? O negócio está nem aí, né? Não tem um processo de multidimensionalidade, nem passa pela Eu dei uma vez para ele essa questão de assistir esses filmes, porque eu só passo, olho bem rápido e disse, não, aqui eu não fico. Então, eu já questionei, por que você vai assistir essas coisas? Ele disse, não, aqui é a baratrosfera, a gente tem que conviver para ter sustentabilidade e saber praticar a se defender. Né? Mas, assim, às vezes eu seleciono até bem os filmes que eu vou assistir, né? Apesar de ser patológico, mas quando a coisa é muito pesada, eu estou fora, né? Tem que ver bem, às vezes até os filmes patológicos tem que selecionar bem o que é que for ver, né? Manuel? O seu verbete, na página número 9, o item 32. Pastas ativas do dicionário de argumentos da conscienciologia. Isso, é sobre as ativas. O que o senhor considera? São as pastas que estão em funcionamento. Eu estou trabalhando para fazer o dicionário, com as coisas todas. Então o senhor faz ao mesmo tempo em várias... Aqui mesmo tem uma, sentenças verponológicas. Isso é uma pasta. O senhor coloca tudo lá dentro até fazer o... Agora aqui eu tenho uma outra. Quer ver? Vocabulário conscienciológico para a fenomenologia. Listagem básica de termos afins. Tem muitas assim, né, desse tipo. Agora, tem outras aqui que é uma pasta só de secção estatística. E se eu aproveito esse tempo aqui antes da tertúlia, eu aproveito o tempo que eu fico aqui para trabalhar com esse material. Essa pasta de estatística que o senhor disse, essa que o senhor mencionou, é exata. O que seria essa? Aqui aquele processo da análise do verbete do dicionário. Eu fiz um quadro, você está entendendo, básico. Sim. Isso aqui é poucos elementos, são só 6, 7, 8 colunas ao todo, integradas. Mas agora isso aí dá uma visão de conjunto, vamos dizer assim, sintética do assunto. Mas é uma análise que vai levar para uma síntese. Então isso aqui dá uma visão boa, uma cosmovisão do assunto. O senhor pode ler alguns itens? Olha aqui. Nesse caso aqui, eu estou começando a fazer um verbete. Eu escrevi aqui, mas ainda não levei para o computador nem nada, é um rascunho. Então está assim, para transilogia, o argumento é autoparapercepciológico. Aqui, quando eu colocar no computador, eu vou colocar a página entre parênteses. Tá. A página lá é 1000 e lá vai fumaça, deve ser 1028, 29, por aí. Agora, aí vem as divisões. As divisões são essas que tem aqui em qualquer verbete. Não é todo verbete, mas, por exemplo, o de hoje só tem 6, falta uma aqui, não tem o enunciado. Então, mas são 7 divisões. Esse aqui tem 7. Então, aqui tem o título, que é o subtítulo de cada divisão que tem, são 7. Então, aqui vem o subtítulo, que é o título propriamente dito daquela divisão. Entende? Então, você vai ver aqui, no de hoje, introdução e tecladologia. O subtítulo real da divisão é tecladologia. Agora, a repartição que é feita pela divisão, essa é a introdução.
É a primeira divisão que tem. Então, nesse caso aqui, eu tenho 7. Aí eu coloco a 7 aqui. Agora, logo em seguida, eu vou ver os destaques. O que é que eu vou pôr que seja chamativo? Por exemplo, esse aqui tem 20 e tantos destaques gerais ou itens. Eu não tenho aqui, eu não cheguei a fazer a dissecção dele, que já estava feito. Mas agora, por exemplo, nesse primeiro, olha aí, tecladologia. O primeiro que tem aí um destaque, tem 3 destaques. A mais longa caminhada se inicia com 1 passo, e tem um algarismo que é 1. A mais alta torre começa no solo, então aí você tem 3. Você entendeu o que é? Agora, por exemplo, na argumentação, aí tem muita coisa, porque tem muita coisa em itálico, etc., tal, tem dezenas aí, para ver como é que fica. Agora, tudo isso eu faço para ser ampliado amanhã, que são as achegas. Por exemplo, eu vou colocar, não vai ser achega, vai ser um mega pensando trivocabular, que o próprio João Paulo também deu lá, sugestão. Olha aí, você está com verbete? Olha aí no adendo. Olha lá, adendo. Neossinapsologia. Então está assim, as sentenças curtas inspiram a síntese. As sentenças longas inspiram as análises. No momento que você acabar de ler essa página, uma neossinapse, pelo menos, pode ter sido acrescentada ao seu cérebro, se é que você leu todo. Agora aqui eu vou colocar um mega pensene, que é o seguinte: escritores fazem pensar. Ponto. Isso eu vou acrescentar, ó, já está aqui para colocar lá. Entende? Então, esses acréscimos assim, o que a gente faz? Isso são as achegas. Agora, aqui é o seguinte: os destaques são as coisas chamativas que tem na divisão. As enumerações são as listagens. Elas podem ser horizontais ou podem ser verticais. Quando tem o número, eu coloco nas observações finais. Então, eu ponho verticais ou horizontais. Agora, logo em seguida tem mega pensando trivocabulares, que são só 3 palavras, e geralmente elas aparecem sempre em itálico. E depois tem as achegas, que são as coisas extras, as inserções, aquilo que você fez uma adição, um aditamento, aquilo que você enriqueceu o texto. Isso é que é a dissecção. Obrigada. Uma perguntinha sobre essa questão. Eu perguntei a 2 tertúlias sobre a definologia. Aí, não lembro agora o nome do verbete, mas o pessoal comentou que já tinha sido feita a definição. Nesse verbete aqui, o senhor inicia diretamente com tecladologia. Não existe o momento ali para definir. A digitaciologia é a ciência que estuda. Então, não, mas eu posso fazer um verbete ainda. Eu estou escrevendo. Tem verbete lá que eu já mostrei as técnicas que eu uso. Que as técnicas do dicionário são diferentes da enciclopédia. Eu vejo que alguns verbetes... Agora, o dicionário tem muito mais detalhes, apesar de ser trechos mais curtos. Mas em matéria técnica, ele não tem 70 seções, ele tem 7 só, é 1/10. Mas, em compensação, do ponto de vista do que ele faz, ele é mais complexo. Entendeu? Entendi. Ele mexe demais com o processo do assunto, para fazer a pessoa pensar. Devido ao argumento. Porque tudo é processo de argumento. Para você ter uma ideia, deixa eu só te mostrar o que é uma técnica. Eu peguei nesse meu material aqui, que é sentenças verponológicas, olha aqui, ó, tem centenas. Cada folha tem uma sentença. Entende? Por exemplo, eu abro aqui o acaso, então vai me dar uma sentença. Está aqui. Isso aqui, ó, até o nosso verbetógrafo pode usar essa sentença, presta atenção. Marca-passo. Então o jovem disse, ela é o marca-passo do meu coração. Você está entendendo? Isso é que é a sentença verponológica. Sobre isso, como é que o senhor... Pois é, mas agora escuta. Vou dizer o que eu fiz essa noite. Eu trabalhei 2 horas para fazer isso. Eu selecionei aqui nesse monte 30 sentenças assim que eu achei que seriam mais chamativas e melhor para colocar no dicionário.
Agora, depois, de acordo com o tema da sentença, porque ela tem um título, a sentença, de acordo com aquele título, eu procurei no texto inteiro do dicionário, que são 1000 e tantas páginas, o que é que estava falando daquilo. E fiz a inserção das 30 ideias. Eu enriqueci, então, o dicionário em 30 itens. Agora, ó, isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu demorei 2 horas, mas é porque eu estou acostumado. Se vocês forem fazer, ia demorar um dia inteiro. Por quê? Você tem que arranjar o local que se encaixa perfeitamente com aquele argumento que você está acrescentando. Então, não é fácil fazer isso. Agora, eu já sou especializado no assunto. Agora, quando eu faço isso, eu só cuido daquilo. E eu faço de madrugada, não há interferência, não há nada, não há estática, entendeu? Não há ruído na história, eu estou totalmente concentrado no megafoco. A ideia da sentença verponológica é justamente abrir para novas sinapses, para novas ideias. Abrir tudo pelo seguinte, você enriquece além daquilo que você cria. É como se fosse uma criação extra. Isso aí é superior ao que um amparador pode vir e me dar uma ideia. Por quê? Eu coleciono aquele monte de ideia que eu considero que é avançado. Isso aí seria anexim, provérbio, máxima, dito, enfim, é uma sentença verponológica, da verdade relativa de ponta. Muitas são neoverponológicas e muitas são de pontas agudas. Vê se me entende. Entendeu até aí? Então, veja, na hora que o negócio fica nesse termo, você tem que ver no texto que você está fazendo se aquilo dá certo. Por exemplo, o que eu fiz aqui, ó, no intervalo, porque você sabe, eu tenho divisão de atenção. Eu sou capaz de fazer uma opção de coisa simultaneamente. Então, o que eu fiz? Eu olhei aquele montão ali, sabe? E separei aqui exatamente, eu não sei quantas, porque isso não é fácil. A gente tem que estudar muito para ver o que é que interessa. Mas eu nem sei quantas. Deixa eu só ver aqui rapidinho que eu vou te mostrar. Aqui, ó. Uma sentença, foram algumas, 2, 3, 4. Tem 4 sentenças aqui que eu separei para incluir nesse verbete que eu estou fazendo para transiologia. Mas eu não sei se eu vou ter ambiente para colocar. Mas veja quais são as sentenças sobre transe. Aqui eu paratranse. As consciex vivem fora dos radares e precisam ser interceptadas pelo autoparapsiquismo. Senão, não adianta nada. Foi uma das perguntas que eles fizeram aí hoje. Aqui outra. Lealdade, 2 pontos. Complemento interpessoal. Você tem que ter lealdade dentro da questão do transe perante os amparadores, senão como é que funciona? Agora aqui outro, esse é terrível. Cordas, isso aqui é para os tenepsistas. O tenepsista jamais deve esquecer que as cordas que o amarram à consciência assistida são as mesmas que o amarram ao amparador extrafísico de função. O processo de corda. Você está entendendo? Então, veja, aqui no caso é importante devido ao processo do transe, que tudo é um processo de transe. A tenepse é transe. Agora, um outro. Megacognição é companhia. Presta atenção, pensa bem. No caso, é perfeito isso aí. Agora, eu preciso de ver onde é que eu vou colocar essas ideias. Isso eu ainda não sei. Isso aí eu tenho que fazer com o computador na frente, né? Professor Valdo. Mexer. Agora, ó, eu separei isso aqui em 5 minutos, mas olhei aquele material todo. Por isso que depois eu fiz barulho aqui na hora de acertar, para acertar as folhas todas. Agora, essa técnica, professor Valdo, a gente pode, por exemplo, a partir do momento que a gente tem algumas ideias, você pode também fazer esse exercício não, e outra de coisa, lançar... Eu tenho um caderno horrível. Sabe, um caderno que eu estou falando, quer dizer, uma pasta dessas, horrível, que é o do roteiro com as técnicas. Então, ali eu acrescento toda a técnica que aparece.
Agora, elas são, às vezes, mais de 100. Então, de vez em quando, por exemplo, eu estou lá com alguma coisa, eu falo assim, não, agora preciso de mudar um pouco. Cansei de fazer por aqui. Aí eu chego na minha técnicas e vou ver e falo, não, agora eu vou fazer essas. Então, pego outras que eu posso lá mexer. Agora, com isso, eu vou enriquecendo o texto. Todo mundo está escrevendo livro aí, pode fazer isso. Vale a pena. Então, por exemplo, usa todas as técnicas que você, Emanuel, aprendeu para fazer esse verbete, você vai usar agora para fazer seu livro. Anota tudo, que você vai esquecer. Tem que anotar. Entende? Então, essa anotação, depois você faz uma pasta que vai ter o roteiro técnico do seu trabalho. Entendeu? Aquilo que fica em andamento, aquilo que está sendo encaminhado. Aquela técnica, entendeu? Você mostra, coloca lá dentro. Aquilo indica você, com o passar do tempo, você fica uma máquina de pensar, que é o ideal. O ideal é você transformar a sua vida numa máquina da linha de montagem do seu mental soma. Entendeu? É o que eu faço. Tudo meu conflui para isso. Tudo eu faço força para isso. O objetivo é esse. Então, com isso, você amplia, a primeira coisa, você vai ampliar a sua memória. Sua memória fica mais atualizada, up to date. Segundo, a sua associação de ideias melhora. Terceiro, devido ao enriquecimento de uma série de condições confluentes, você vai ter mais elaboração de pensamento. Você vai ter mais ideia para fazer a coisa nova que você não viu. Agora, quais são as outras, aquilo que o Losch gosta de falar? Quais são as adições que tem? Como é que chama a adição? Não, além do aporte, aquele negócio que tem. Não, aquilo que quando você faz, você ganha um extra. Valor agregado. Valor agregado. O Losch é doido com isso. Então, veja, você então tem uma série de valores agregados a hora que faz isso. Um monte deles. O principal, o mais sério, há um enriquecimento natural como valores agregados seríssimos dos seus neuroléxicos, os dicionários cerebrais. Isso é o mais importante. Por quê? Qual é o outro valor agregado que vem logo em seguida? Você vai ampliar a sua predisposição, o conceptáculo, para receber inspiração das consciências amparadoras da Heurbex. Entende? Você está preparado para aquilo, uma coisa puxa a outra. Então, o efeito cascata, ele vai se ampliando de tal maneira, um absurdo. Agora, pensa bem, se você faz isso aí durante um ano, quando chega no fim do ano, você vai anotar tudo que quer que você conquistou. Quais foram as minhas conquistas esse ano? Anota tudo. Agora, pensa bem se você arranjar o hábito e se acostumar com isso, porque isso tudo é costume. Tudo na vida é processo de você se acostumar, usos e costumes, para você fazer o rame-rame. Rame-rame é aquilo de todo dia, entendeu? Que é a linha de montagem que eu estou falando da ideia. Com isso, você vai longe. Com 23 anos, você vai longe. Outra coisa, você ainda não tem aí o cérebro completo. Só daqui a 3 anos você vai ter. Se você começar agora, você vai acrescentar o cérebro mais do que a média. Você entendeu isso, não? Professor, você entendeu? Entendi. Eu queria perguntar para o senhor ainda a número 31, que é paroxítonos eruditos, e a pasta vazia. Como é que é esse mecanismo? O caso todo é o seguinte: os paroxítonos eruditos, que é esse que você está querendo saber, são todas essas palavras que são paroxítonas. Por exemplo, a palavra paroxítono, ela é oxítono. No caso, ela é esdrúxula. Entendeu? Mas agora, o paroxítono é aquele que fica só no outro. Por exemplo, liberdade. Você está entendendo a palavra? Agora, então, tem umas que são eruditas. Mas agora, seria bom também você usar os esdrúxulos. Então, uma coisa puxa a outra e você vai vendo. Agora, eu tenho pasta separada para tudo isso. Lembre-se, eu tenho cerca de 40 dicionários diferentes, que eu nunca publiquei. Dicionários meus. Uma coisa é você ter o seu dicionário. Outra coisa é você ter 50 dicionários sobre aquele assunto.
O seu é mais importante que os 50. Entendeu ou não? Então, por exemplo, o meu mais importante que eu tenho é a coleção que eu tenho de ideias afins. Principalmente uma que é um pacotão desse tamanho assim, sobre listagens, entende? Então, enumerações. Essas foram criadas por mim. Então, por exemplo, você pega o Santos Azevedo, você não vai achar todas as expressões que nós temos, porque eu já uso 6.000 neologismos. Então, agora veja, no meu, eu tenho os meus neologismos com aquilo que tem afinidade. Por exemplo, aquilo que seja o adjetivo, substantivo, o sinônimo, o antônimo. Eu tenho tudo, que é o que eu pesquiso, entendeu? Então, isso tem uma vantagem enorme. Por exemplo, a gente não pode falar com o Emanuel para ter uma coisa dessa agora. Ele vai ter o início do princípio, do começo. Mas, por exemplo, daqui 10 anos, já não se pode brincar mais com ele. Se ele trabalhar 10 anos, já é muito acúmulo, o acervo cresce. Agora, outra coisa muito séria. Através da sua administração dos papéis, você desenvolve o parapsiquismo. Isso é uma técnica, eu nunca falei isso aqui, falando a primeira vez. Por quê? Você administrar os seus papéis, vem uma inspiração de amparador que você não tinha pensado. Aquilo melhora o contato com o amparador. Entendeu? Porque, às vezes, você tem que trabalhar, por exemplo, aí, separar uma série de papéis, uma série de pastas, alguma coisa nesse sentido. Fazer uma pesquisa de determinado assunto, um material todo que você tem. Eles vão acompanhar você fazendo aquilo. Aquilo amplia sua cabeça. É uma porção de ideia. E outra coisa, o dicionário de ideias afins, ele se amplia. Você está entendendo? De enumerações, de listagem. Agora, eles sempre estão ampliando tudo e te ajuda demais. Agora, com o passar do tempo, você fica viciado intelectualmente. Dizem que o maior vício que tem, que o povo chama isso de cachaça, é o processo mental somático. Em parte, eu acho que o povo tem razão. Por quê? Porque o mental soma, ele é, vamos dizer, o veículo sênior. Você está entendendo? O top, o máximo que a pessoa pode usar é o mental soma. Por quê? Ele é a sede do autodiscernimento. A hora que tem o autodiscernimento, a pessoa não quer nada que não tenha discernimento. E a vida humana, ela exige um monte de coisa sem discernimento nenhum. O negócio de você cuidar do corpo não é fácil. O problema de você comer. Um cara que está comendo é um animal, ele voltou a ser animal. Não, mastiga, não. Você está entendendo? E fora o resto. O que entra aqui tem que sair lá embaixo. Só o negócio de sair lá embaixo, a pessoa tem que ir lá. Só para escovar os dentes, eu vivo falando isso aqui. A pessoa tem que ir no banheiro, se ela é normal e civilizada, pelo menos 3 vezes para escovar os dentes. Entende? Isso tudo defasa. É uma rotina que nem sempre é útil. Então, você tem que saber como você faz isso, para minimizar o tempo que você gasta com essa situação. Então, assim, isso tudo é a molduragem da vida. Agora, veja, na hora que você começa a trabalhar com o mental soma, todas essas coisas ficam secundárias. E você começa a dominá-las com outros olhos, com outros critérios. Então, assim, o senhor, por exemplo, vamos supor, eu sou uma pesquisadora iniciante. Então, eu vou começar a desenvolver essas técnicas que tem aqui. Eu começo abrindo algumas pastas e, à medida que eu vou tendo informações, eu vou colocando nessas pastas. Devido ao seu temperamento de falar depressa e falar sem parar. Você era assim, hoje eu não sei como é que você é. Isso aí vai te ajudar demais na enumeração. Você deve dar mais valor para a enumeração, para você deslanchar com o resto. Através da enumeração, você vai ganhar uma série de outras áreas das linhas de montagem do pensamento. Entendeu ou não? Entendi. Então, assim, pega por aí, porque cada um a gente tem que ver o temperamento da pessoa. Por exemplo, eu não sei direito o temperamento do Emanuel, senão eu ia falar com ele.
Agora, ele tem uma vantagem, que ele está com 23 anos. Ele ganha de você. Você está entendendo? Entendi. Para deslanchar. Não, porque ele está limpinho, é tábula rasa. Agora, se de ir é firme. Agora, não adianta nada. Se você tem mais disciplina e auto-organização do que ele, você ganha dele. Entendi. Porque autodisciplina e organização é o que manda. Se não tem, estamos perdidos. Agora, eu acho assim que é importante, o senhor valoriza toda a informação. Toda a informação que chega, você valoriza e distribui isso. E com o passar do tempo, tudo enriquece você. Uma conversa, uma tertúlia, uma leitura, um filme aí dele, tudo vai enriquecer você. Andar na rua, olhar fora do carro, olhar a paisagem, encontrar com alguém, uma carta que você recebeu, um pedido da TENEPS. Vocês nem calculam o que eu aprendo com os pedidos da TENEPS. Então, você acha que essa é uma técnica? E outra coisa, não falo nada para ninguém. Isso vai ajudar nessa auto-organização e no parapsiquismo que você colocou. E com o passar do tempo, você começa a ficar muito mais alerta e, vamos dizer, informada a respeito dos processos multidimensionais parapsíquicos. Isso aí é inevitável. Porque tudo você começa a ordenar, tudo você coloca perfilado. Perto de mim, tudo está em sentido. Você está entendendo? Entendi. Não tem nada na macega. Vê se me entende. Não há lixão perto de mim. Tudo tem sentido. Ordinário! Você está entendendo? Tudo meu é arrumado. Tudo é organizado. Agora, com o tempo, você se habitua. O povo pensa que eu tenho trabalho com isso. Você que está vendo minha vida, você acha que eu tenho trabalho com minhas coisas? Não tem nada. Tudo isso fica instintivo, normal, espontâneo, natural. Não tem nada. Então, tudo na vida é assim. Por isso estou falando, o Emanuel, ele tem que começar agora para melhorar todas as rotinas para você se organizar melhor. Com isso, você vai estudar melhor, você vai obter melhores notas em qualquer coisa que você for estudar, qualquer exame que você for fazer. Tudo, há uma convergência do esforço. E isso esclarece demais. Vocês estão entendendo, né? Sim. Agora, ó, na enciclopédia já tem muitas técnicas que nós usamos. Agora, no dicionário, vão ter muito mais. Em matéria de apresentação de ideias e outras coisas mais. Agora, a pessoa tem que parar para pensar. No dicionário, eu estou usando tudo na base de mega. Mega revisão, mega isso, mega aquilo, está entendendo? Então, o negócio não é fácil. Por isso que esse aqui é dissecção estatística redacional. Você não viu isso em parte nenhuma, isso não tem. Agora, o que passa? Dissecção. Eu anatomizo o processo do texto, entendeu? Sim. Você vai fundo, não tem jeito. Então, por exemplo, isso é a maior autocrítica que você pode fazer. E eu faço isso, é o passo que eu vou fazendo. A autocrítica é feita junto com a redação. Entendeu, não? Entendi. Isso é que é o ideal. Por exemplo, os escritores, de modo geral, não faziam isso. A maioria não faz nada, até hoje. Tem gente que vai para a máquina de escrever e escrevia. Hoje, eles vão para o computador e faz tudo direto ali em 5 minutos. Essa técnica, isso não é o ideal. O senhor acha que ajuda na percussiência também, professor Walter? Não, a percussiência é a base de tudo. Mas olha, não é percussiência, é a parapercussiência. Agora, o problema todo não é esse, não. Ainda tem uma outra, que com o passar do tempo se alcança. É a hiperparapercussiência. Aí, sai de baixo. Que é o que eu procuro o tempo todo. Por exemplo, isso que eu estou escrevendo aqui, ó, sobre esse problema aí de entende? Que é o nome que eu dei. Paratransiologia, quer dizer, o paratranse. É a ciência do paratranse. O transe que eu estou falando é aquele mais avançado que tem. Entende? Agora, eu estou estudando isso por quê? Porque isso tudo indica que é o início da semiconsciencialidade. Então, eu estou dando os detalhes do que é que significa isso. Para vocês, isso é muito importante, porque eles vão chegar lá. Muita gente aqui já está batendo na porta. Está na soleira da porta para entrar nisso. Entende? Agora aqui, para você. Poderia comentar em Fatologia, página 7, final da 13ª linha. A imagem bidimensional
por vezes trazendo conteúdos e significados superiores ao alcance das palavras? Bom, isso aqui está ligado à questão seguinte, no caso, isso aqui é você captar justamente o que está se passando naquele filme, né, em determinado filme. Você vê realmente qual a profundidade daquilo ali, e além vamos dizer, do mero enredo, da mera fala daquele filme, né, e captar a mensagem, vamos dizer, a sutileza daquilo ali. Eu acho que a mensagem principal desse item aqui seria essa aqui, mais bidimensional, por vezes trazendo conteúdos significados. Agora aqui, né, um outro, ó. Essa questão aí captar a sutileza da mensagem. Poderia esclarecer no mesmo tópico o final da 16ª linha, o Manifesto Cinematográfico Dogma 95, em oposição a Hollywood? Dogma 95, isso aí foi também uma pesquisa que eu tive, né, que eu nem sabia disso, e foi descobrir agora em pesquisa, que o Dogma 95 foi um manifesto por 2 cineastas franceses, que eu agora não me recordo o nome, em que a real intenção deles era se opor a Hollywood, em todos os sentidos, em termos de como produzir filmes, da maneira como é gravada, como são feitas as gravações. Então, assim, os únicos elementos que eles tinham em termos de produção de filmes era câmera, somente câmera, sem tripé, sem nada, só a câmera ali, e filmar ali todo o enredo que é feito ali, sem efeito especial, sem iluminação, sem luzes, sem nada. Então, realmente um processo que era antagônico ao processo de Hollywood. Eles criticavam o processo de Hollywood ter todo esse processo de parâmetros, né, de efeitos especiais, de iluminação, de termos de ambientação, de como é feito, efeitos de computador, nada disso. Era só câmera e lá o contexto, né, a situação da pessoa. Então, eu pesquisei bastante assim na internet para ver como é que eram os filmes. Na verdade, assim, era filmagem, né, era uma câmera até pelo menos uma câmera de boa qualidade, mas tinha aquele contexto lá, né, às vezes filmes legendados, quando envolve de outras nações, mas ali, muito movimento, era justamente para se contrapor ao processo de Hollywood, né, foi um manifesto, na verdade, aquilo ali. Na fatologia, 11ª linha, 12ª, poderia comentar a respeito da série cinematográfica Sexta-feira 13, transformando o personagem Jason, o serial killer mais duradouro da história do cinema, que começou em 2002. Como boicotar a indústria cinematográfica baratosférica se milhões continuam assistindo filmes com esse enredo? Como conviver bem com o paradoxo das múltiplas desinformações em plena era das supercomunicações? A única opção que temos é fazer a crítica, é heterocrítica. A única opção que temos é saber conviver com isso em sociedade, né? Apesar de todos os antagonismos, né? Todo o processo de ser contra isso aí, ser antagônico a isso, é saber conviver e saber fazer heterocrítica, fazer a tua parte e fazer a crítica em cima disso aí. Fazer a tua parte, deixar ali a tua opinião, seja escrita ou seja falando para alguma outra pessoa, né? Ou para várias pessoas, e deixar a tua opinião ali clara, o que é que você acha daquilo ali, e saber conviver, né, com aquilo ali. Para o verbetógrafo, você já viu o filme A Origem, dirigido por Christopher Nolan? Poderia comentar? Sim, já vi o filme. Realmente é interessante, assim, mas assim, é interessante em alguns aspectos, assim, só mais em termos de efeitos especiais, o que é que eles usam de parâmetros de efeitos computacionais para fazer aquele filme ali. É um filme que envolve muito, assim, envolve muito processo de sonho, né? Se a gente for ver realmente assim, né, se a gente for realmente analisar pelo processo dos sonhos de pessoas, realmente aquilo ali está bem ligado ao processo de sonhos, né, de consciência, onirismo, exatamente. Está muito ligado ao processo de sonho, nem tanto projeção. Agora, ao verbetógrafo, como ficam os pais que deixam as crianças verem filme patológico na televisão, no cinema e videogames? Qual a responsabilidade dos pais e qual o futuro dessas crianças? Que crianças vão ser? Bom, se os pais permitem isso é porque eles nem têm consciência disso. Talvez até fariam o mesmo, possivelmente, né? Se eles não estão fazendo isso é porque não tem lucidez nenhuma do que ocorre naquilo ali.
o que pode acarretar daquilo ali, qual é o objetivo do que aquilo ali está sendo mostrado, né? Então, não tem plena consciência de nada, até faria o mesmo, como hipótese. O que o verbetógrafo pode esclarecer sobre o cinema como sendo ferramenta da indústria bélica? Exemplo, propaganda nazista, propaganda aliada e, mais atualmente, a propaganda americana. Bom, os proveitos que, no caso, aí, os militares tiram, né? Do caso aí, né? Um exemplo aí, vamos dizer, terrível, né? Que teve foi a questão do filme. Eu nem coloquei aqui na filmografia porque eu não consegui achar dados suficientes. Mas foi na pesquisa que eu fiz, O Eterno Judeu. Eu não sei se você conhece, Valdo, que foi um filme produzido por nazistas na época da Segunda Guerra Mundial, pouco antes de iniciar. E daí eles colocavam, né, nessa produção de filme, eles né, metiam um pau em todo o processo lá do judaísmo. Eles iam nos guetos, né? Lá, os guetos de Varsóvia e tudo, eles iam lá no processo todo e falavam, e até os judeus se questionavam, por que vocês estão aqui? Então, o que vocês estão fazendo com isso e tal, né? Não, a gente está aqui só para estudar a realidade de vocês, né? Isso aí eu cheguei até a ver na pesquisa lá, num texto que eu vi lá, né, a respeito desse filme. Diz que eles apenas falavam que estava ali apenas para observar a realidade, mas que, na verdade, ali filmavam aquilo ali e depois faziam toda uma edição em cima, criticando o processo ali do judaísmo, colocando como uma raça inferior, né, uma raça que não presta. E nas filmagens eles pegavam só o sujo da coisa, né, eles pegavam só os judeus ali em situações críticas, né, e filmavam só aquilo ali. Tem um amigo meu que falou, eu já estou cansado da propaganda americana, o que eu faço? Eu virei para ele e falei assim, você vai riscar do mapa todo filme que você for ver que apareça a bandeira americana. Aí ele riscou todos. Todo filme americano aparece a bandeira americana. Agora, todo filme francês aparece alguma comida e também a bisnaga de pão. Olha que você vai ver, que é muito comum. Então a Torre Eiffel, né? Botar nem que seja de longe assim, né? Tem esse processo. Agora, todo filme brasileiro tem samba. O processo da música, e futebol. Cada um faz o que pode. Futebol também. Antes mesmo nós estávamos conversando sobre aquela questão assim, se é a ficção cinematográfica reproduzindo a realidade ou é a realidade que vai influenciar ao ato da ficção. Mas dentro desse contexto bélico, eu jamais encontrei um filme belicista que seja, ou retratando algo de política, seja ela nazista, seja ela cortina de ferro, seja ela qualquer uma outra ideologia, que fosse de uma forma imparcial, porque ela sempre vai ser como heróica. O exemplo, uma das críticas dos filmes envolvidos os judeus, não é nunca negar o Holocausto, mas eu sempre tive a criticidade de não judaizar o Holocausto. Porque no Holocausto não morreram só judeus, morreram ciganos, morreram pessoas baixas, morreram homossexuais, morreram muçulmanos, morreram islâmicos, alemães. Exatamente. E judaizar e negar o Holocausto numa forma unicamente judia é tido como antissemitismo, que é o que os filmes pregam. É certo que se qualquer filme de Auschwitz e tal comove. Tudo é patológico, mas é sempre tendencioso, é sempre de um lado só. Hannah Arendt, que era judia, combateu essas coisas todas, andou falando raras, mas ela não chegou a produzir filmes, infelizmente, porque não há filmes. Não, ela não fez filme. Exatamente, porque na cinematografia, na questão bélica, não existe só um lado. Agora, herói, o outro... Você tem que lembrar só uma coisa. Os judeus, desde que o mundo é mundo, eles tomam conta disso que hoje chama mídia, que é o processo da propagação da ideia. Isso desde a antiguidade. Agora, então, o que se passa? Hollywood, por exemplo, quem é que sustenta e embasou e criou a coisa toda? Eu estive lá, eu vi isso. São os judeus. Então, você veja, tudo quanto é filme que sai de Hollywood, tem judeu no meio. Você olha pelos nomes, todos aqueles que terminam em man, M-A-N, tudo é judeu.
Olha lá na hora que começa um filme, sempre tem. Tudo é judeu. Existe Então, eles é que dominam essa indústria totalmente. Está entendendo? Então, puxam brasa para a sardinha deles. Mas voltando aqui, professor, quando ele menciona entre o Paquistão com Bollywood e Índia com Lollywood, isso aqui dá desde do manifesto de Gandhi, daquele manifesto pacífico, em que ele expulsa os ingleses, né, da Índia, e só que daí não sobra num espaço para que muçulmanos e hinduístas e indianos vivam em paz. Então, os paquistanos, eles foram segregados. Na verdade, o Paquistão era membro da Índia, aí foi dividido. Então, quem fosse muçulmano tinha que migrar para o Paquistão e quem fosse dos hinduísmo tinha que ficar na Índia. Aí surge muitas instituições que querem gerar filmes, mas não tanto quanto vai competir com Hollywood, que tem aqueles seus efeitos e que tem megaloma nos seus orçamentos e seus, vamos supor assim, o endeusamento. Hollywood é uma máquina de dar dinheiro e outra coisa, tudo é na base de sindicato. Tudo. E o negócio é uma máquina, é tudo montado, tudo artificial, tudo que exato. tem. Nenhum estúdio aguenta fazer o processo com eles. Eles já sabem todas as tramóias possíveis que o povo ainda não sabe. E os filmes de bandeira americana mostram aquele soldado abraçando a esposa, comovente com a filhinha que o espera. Sempre tem o processo da família. Só ele tem a família, né? E o processo da morte. Filho. Entendeu? Alguém morreu, então você, meus sentimentos, sim, etc. Exatamente. Isso é todo aí o caixão, a bandeira americana em cima, isso, patriótico, volta como... Né? É isso aí. Professor Valdo, Obrigada. aqui no D, Adélio, aqui no D, o senhor coloca ali no dicionário, na tecladologia, antes de ligar o computador, devemos pensar no que vamos fazer. E essa dica que o senhor dá ali na página 8, na tecladologia, é para focar mais na questão do aproveitamento do tempo na frente do computador, para não desviar muito da atenção? Não, e também não é isso. É para a pessoa ver o que ela vai fazer, o que ela vai escrever. Porque escrever é uma responsabilidade. O que a gente escreve fica. O que a gente fala voa, o vento leva. Mas o que escreve fica. Então, é necessário escrever. Nós não podemos ser, vamos dizer, lerdos ou displicentes ou levar na flauta o que a gente escreve. Falar pode, mas agora escrever não. Então é muito importante, você chegou perto do computador, vamos pensar, o que eu vou fazer com isso? Principalmente, o que eu vou escrever? Por quê? Olha a cosmoética. Tem um amigo meu que estava com muita besteira e veio me mostrar uns negócios e falou assim, está danado. Vamos escrever no seu computador aí. Olha bem, então eu pedi para ele para colocar umas frases no computador. Toda vez que ele chega, ele lê a frase. Sabe como é que é? Para alertá-lo daquilo que ele está escrevendo, que é muita besteira que está saindo ali. Aquilo vai ficar contra ele. Como é que fica? Então, é necessário isso, é muito sério. Outra coisa, o termo aqui é digitaciologia, de digitação. A pessoa tem que pensar o que é que ela vai fazer antes de pegar o computador. E outra coisa, eu digo logo em seguida, a mais longa caminhada se inicia com um passo. A mais alta torre começa no solo. Vamos pensar. Então, essa questão... O que você vai escrever? Aquele início, como é que vai ser? Agora, por isso que eu tenho uma técnica que eu vivo insistindo com vocês, que é a pessoa jamais escrever diretamente do computador. Ela escrever no papel, através de uma caneta, igual essa, e pegar um papel, folha solta, e escrever os pensamentos isolados. Outra coisa, às vezes é preciso falar isso, porque tem muita gente aqui que ainda não sabe isso. Quando você vai escrever, a mão tem que deixar uma margem. Não fica fazendo aqui, juntinho aqui, não. Deixa uma margem para o negócio ficar com calma. Outra coisa, jamais escreva com letrinha pequena, de gente tímida. Escreva com letra grande. Outra coisa, jamais fique preocupado de preencher a folha toda. Coloque tudo isoladamente. Olha só como é que eu faço aqui, ó, nas minhas folhas.
Viu? Veja bem como é que é isso. Ó, olha só como é que são, ó. Ó, ó. Depende do tema, tudo é separado. Papel, você vai ter que gastar muito papel, não tem jeito. Quem escreve tem que gastar e não pode estar pensando nisso. Tem que dar um jeito. Até aproveitando, então, é muito importante essa técnica de fazer a condição por aí, entendeu? Daí, o senhor, nessas 47 listagens e displays aqui, sim, é a organização desse material rascunhado pelo senhor? Pois é, isso é para começar. Eu não coloquei todo o meu material. Você tem uma ideia? O meu computador, esses dias eu fiz o levantamento, ele tem 102 arquivos. Só no meu escritório eu tenho 9 armários com pastas. Agora, o total de meus armários são 32 atualmente. Além disso, eu tenho 160 pastas lá embaixo, separadas, que não tem nada a ver com essas outras. Então, como é que fica? As pastas que eu tenho lá embaixo são pastas poliondas, aquela grossa que cabe essas pastas dentro, a porção delas. Tem 160 de temas diferentes. Então, aqui são pastas, armários... pastas, armários, papéis e fim de papo, e paciência. Todo escritor coleciona palavras e papéis. Não tem jeito. Só se ele for superficial. Se o escritor ficar só na base de computador, ele é superficial. Ele tem que ter papéis de lado, ele tem que imprimir aquilo que ele fez, para ele fazer revisão, para ele acrescentar as coisas, para ele fazer uma análise do processo dele. Senão não adianta nada. Agora, ali nas listagens, o senhor coloca também digitações. O senhor separa uma pasta com digitações? Como é que é essa? São digitações a serem feitas. Ah, tá. A serem Tudo digitadas. é a ser, em andamento, que vai continuar, to be contínuo. Eu tenho um monte de pasta assim. Outra coisa, eu tenho uma placa, essa placa equivale de metal, que tem os títulos de dezenas de coisas que eu faço. Outra coisa, na minha parede lá, tem uma série de coisas encaixadas, com enumerações de tudo que é importante. Tudo à mão. Outra coisa, o meu computador tem isso aqui, ó, de um lado e do outro. E em cima tem um móvel de madeira que também tem isso aqui, mas desse tamanho. Então, com isso, eu tenho ali um painel do Boeing. Eu olho tudo, vamos ver o que é que mexe, onde que vai, por que é. A coisa mais séria não são as máquinas do computador, são os, vamos dizer, todos os elementos que você tem para enriquecer o que você escreve. Então, é papel, é armário, é pasta, é listagem, é isso tudo. Senão, você não chega lá. Uma forma até de... Não, com isso você ajuda todos os atributos do mental soma e enriquece seu processo mnemônico, que é o que interessa. Aqui, ó, tem uma pessoa que está perguntando, no verbete do DAC, página 10, poderia falar sobre o item autocompreensiologia? É justamente isso que nós estamos falando aqui. A pessoa tem que compreender aquilo que ela faz. Se ela começa a compreender as ideias, depois ela tem que compreender as rotinas que ela deixa e desenvolve na vida. Então, é compreender tudo. Tudo você tem que perguntar para você. Qual a razão de ser disso? Tem razão lógica? Isso é racional? Senão você está perdendo seu tempo. Tudo tem que ser feito assim. Agora aqui. Professor, é possível fazer EV nas salas ou na própria casa para limpar e harmonizar o ambiente? É lógico. Quanto mais você fizer, melhor, em qualquer lugar. Gostaria de saber se há possibilidade de fazer alguma junção da projeciologia e meu curso de Direito. Aí você pode fazer, né? Projeção, você pode fazer conjunção com qualquer coisa que você faça na vida. Agora, a única coisa é a seguinte, cuidado com as evocações. Se não tem um professor que você está implicado com o nariz dele, você começa a pensar, o cara é mal assistido, você vai ter projeção com o bico do assediador que vai lá tirar satisfação sobre o professor com você. Agora, ó,
O senhor poderia detalhar melhor a respeito do item 42, sueltos, da taxologia, página 9 do DAC. Sueltos é o seguinte, é o processo de ser solto. Agora, aí, no caso, seria mais tipo espanhol, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, são aquelas ideias que você capta no cinema, na leitura, na televisão, no noticiário, em algum livro, em alguma revista, em algum jornal, alguma coisa que a pessoa fez. Então, o que você faz? Você chega e coloca uma palavra, uma sentença, uma frase. Aquilo são os sueltos. E você deixa para você pesquisar junto. Com o passar do tempo, você tem uma pasta daquele material. Agora, é muito engraçado, se você faz, daí a pouco que o negócio está dessa altura, você vai olhar, tem uma opção de coisa na mesma linha. Assim, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Então, o próprio material que você vai desenvolvendo, ele enriquece as suas abordagens. Então, esses é que são os sueltos. Quer dizer, ele não tem ligação aparentemente com nada, por isso que ele é solto. Está entendendo? Mas ele tem relação com o seu processo mental somático básico. Então, por exemplo, os sueltos não é a mesma coisa de enumerações. As enumerações são listagens. Outra coisa, os sueltos e as enumerações não tem nada a ver com essa pasta das sentenças verponológicas. É outra coisa. Então, veja, na hora que eu começo a fazer a discriminação das ideias apresentadas através de palavras, eu já começo a enriquecer todo o panorama das minhas abordagens. Entendeu? Por quê? Não, eu já sei o que é que você está querendo. Outra coisa, vocês têm que lembrar que eu publiquei uma dessas minhas técnicas. Chama-se Manual de Megapensenes Trivocabulários. Só lá tem 200 técnicas, que eu chamo de fórmulas, para fazer o Megapensene Trivocabular. E outra coisa, só lá dentro ali daquele livro, tem mais de 12 mil megapensenes. Aquilo lá dá uma lavada na pessoa. Agora, o que se passa? A maioria não leu aquilo. Porque ninguém vem aqui para perguntar como é, se ele entendeu bem as 200 formas. Gente, são 200 formas de você comprar uma frase de 3 palavras. Como é que eu consegui arranjar isso? Valdo, você acha que eu sou doido? Vai lá para ver se eu sou doido. A questão do sueto. Tudo tem sua razão. A questão do sueto, eu até ia perguntar, ele perguntou, eu não entendi como que você organiza. Você pega, aqui notícias. Por exemplo, uma data. Às vezes tem uma data que você esqueceu, eu coloco ela num papel, só aquela data. 1942, e coloco no sueto. Tudo tem sua razão com a minha cabeça, aquilo que eu tenho. Por exemplo, eu esqueci o nome lá do fulano, eu nem sabia que nome que era. Aí eles viram para mim e falaram assim, ele é o Guimarães Neto. Eu, na mesma hora, ponho no papel e levo, coloco no suelto. Entende? Oportunamente, eu vou ver o que é que tem. É uma loucura. Isso é que é a ponta da ponta da ponta da ponta de tudo que você guarda. Qual é a diferença para diversos? Como é que é? Qual é a diferença para diversos? Para o quê? Diversos. Eu não sei o que ela está falando. Número 11. Hein? Número 11. Qual é a diferença para o número 11? Número 11, Sueza, quer saber a diferença. Sei, o que é que... Qual é a diferença entre... O 11 é diversos. 11 é um diverso, a miscelânea. A miscelânea é a hora que eu faço os diversos, que é o miscelânea. Um monte de coisa que está ali, que não tem nada que ver uma coisa com outra. Mas, por exemplo, pode ser uma página inteira, pode ser uma história, pode ser até uma fotografia, são os diversos, não tem nada a ver com isso. Agora, veja, com o passar do tempo é lógico, e começa a bater as mesmas linhas de manifestação, aí muda tudo. Pois é, a diferença é essa. O suelto é uma coisa isolada, só aquilo. Agora, diversos não. Pega um mundo, uma opção de coisa, é miscelânea. Vocês não sabem o que é miscelânea? Você tem uma gaveta mal arrumada, é a miscelânea. O suelto não é isso. O suelto, tudo tem sua razão, deve estar ali. Você não vai colocar. Eu jamais sou leviano de fazer qualquer coisa que não tem razão
racionalidade e lógica. Entendeu? Valdo, tudo tem que ter. Diversos é bolsa de mulher, né? Diversos. Não, agora o diverso depende do seu estilo, o que você faz, as suas deficiências intelectuais, o que você precisa de enriquecer. Tudo vai entrar nesse diverso. Entende? Por exemplo, uma bibliografia que você está procurando há muito tempo, você põe lá. Entende? Alguma coisa que está pendente, que você precisa de colocar, mas você não vai trabalhar agora, você coloca no diverso. Então, é um mundo. Tudo você põe lá dentro. Por exemplo, fora de casa, eu estou no meu trabalho, estou em algum lugar, eu pego aquele material, anoto qual é o... Isso. Aí já não é mais laptop nem nada, está escrito aqui, ó. Isso aqui é o roteiro técnico daquilo que eu faço. Está entendendo? Por incrível que pareça, o que eu tenho aqui é sobre o processo de dinheiro e o que eu tenho que fazer ainda nesses próximos meses. Tem um negócio aqui. Então, se você me perguntar quanto que eu tenho disponível nesse momento, eu sei, está escrito aqui. Estou dando uma ideia do que está aqui. Então, isso tudo eu tenho o tempo todo. Uma outra coisa, na minha mesa tem um vidro em cima da mesa. Debaixo desse vidro está cheio de enumerações. O que é mais sério que está ali comigo são os dias da semana. O que eu faço? Entende? Porque às vezes, conforme o dia muda. Conforme o dia eu tenho 7 compromissos. Conforme o outro dia eu tenho só 2 atualmente. Os 2 são... Hoje eu tive 3 pelo menos até agora, não é isso? Foi o Círculo, a Mini e a Mega. São 3, entendendo? Preciso ver se vai ter mais. Entende? Que às vezes eu faço uma reunião quando eu saio daqui, etc. Tal. Tem dia que eu faço 7, eu tenho 7 compromissos. Então, eu anoto todo dia da semana. Que dia é hoje? Então, sábado é isso. No domingo, por exemplo. No domingo eu tenho um compromisso sério, que eu saio, quase sempre. Eu, com o Pedro e a Cris, e a Graça. Entende que eu vou visitar minha irmã. Então, isso tudo eu tenho arrumadinho. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu entro no mental soma assim, ó. Você está entendendo? Aí eu esqueço onde eu estou, o que eu estou fazendo, como é que é. Eu preciso saber o que se faz, que dia é hoje. Eu tenho que saber. Então, o processo do mental soma defasa a pessoa, você não pode comer. Ainda mais eu que trabalho no antilucano. Eu chego aí, vou trabalhar no antilucano 6 horas sem parar, você já pensou? 1/4 do dia, eu praticamente estava descoincidido. Então, eu virei um bicho, eu não estou aqui. Você aconselha a gente ter um local só para guardar tudo? Tudo sempre uma convergência. Você nunca pode fazer. A única coisa que você pode fazer diferente, que é o que eu faço, é leitura. Eu tenho livros que eu leio em 4, 5 lugares diferentes. Eu estou lendo essa coleção aqui, ó. São 9 volumes. Esse aqui é o 5º, mas eu já estou no 7º. Entende? São 9. Eu tenho esse aqui, que eu leio aqui nos intervalos. Tem um que fica no meu quarto, tem outro no meu escritório e tem um outro volume que fica no lugar que é a sala de jantar. Entendeu? Agora, o melhor da história. Conforme a situação, às vezes eu tenho um outro no meu camarim, que é diferente desse. Agora, Valdo. Você está entendendo? Então, isso aí é bom, mas o resto você tem que defasar. Agora, o que você passa? Além disso, eu tenho um armário onde eu ponho a coleção. O que eu tiro, depois eu ponho. E eu já ponho tudo maceteado. Já tem tudo marcado, a página marcada, o que tem, o que não tem. Entendeu? Toda leitura minha é produtiva. Sempre ela enriquece alguma coisa. Esse roteiro técnico aí seria um similar a uma agenda, por exemplo? Essa anotação igual. de bolso aí. Agora, ó, eu tenho uma outra agenda, mas a sabe, agenda mesmo, que é aquela tipo inglês, aquela melhor que tem, aquela que você puxa, para colocar alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho algum fenômeno que se passou comigo, que é importante, e que o negócio eu vou esquecer, então, aquilo está no meu escritório, que é por causa do antilucano. Aí eu escrevo o que é e guardo. Às vezes eu até esqueci que aconteceu, nem estou pensando naquilo mais. Ficou registrado. Isso eu ponho na hora que acontece.
Isso é uma cadernetinha, daquelas que tem borracha, que segura tudo, sabe como é que é? É o Moleskine, que chama em português. Moleskine, que eles chamam lá. Você está entendendo? A minha é legítima, tudo arrumadinho. Tudo isso eu tenho. Me ajuda muito. Professor. Mas o processo maior é pelo papel aí que você está usando. Você usa com mais esse frequência. aqui Isso aqui é ser de rotineiro. todo dia, aquilo que precisa, etc. Outra coisa, às vezes eu tenho 3, 4 papéis desses, não é só um, não. Entendeu? Agora, cada das anotações. Professor, me explica melhor essa técnica que o senhor usa de uma ideia para cada folha. Uma ideia para cada folha, eu preciso explicar o quê? Sim, mas eu queria, quer dizer, por que não colocar mais e uma só em cada folha? Porque às vezes você vai usar uma só, você vai ter que riscar aquilo, não é o ideal. O ideal é você jogar o papel fora. Economia à base da porcaria. Em matéria de papel você não pode ter. Nada de ser mão de vaca, não dá. Nada de escrever. Tudo é aproveitar todo pedacinho que está, escrever atrás. Jamais escrever no anverso da folha. É só no reverso aqui. Entendeu? Mas nunca escrever atrás, sempre na frente. Entende? Professor, cada item desses aqui dá para levar uma tertúlia inteira falando, por exemplo, consultas redacionais. Sim, eu já deixei de propósito para vocês pensarem. Quando você ampliar seu trabalho no escritório, isso aí vai te enriquecer a cabeça. Pode estar certo. Professor Valdo. Aí é que você vai começar a entender o que está escrito aqui. Por exemplo, o não 8 tem nada repetido aqui. Não adianta procurar, que não tem. Por isso que eu deixei só 47. Eu tenho muito mais do que isso. Se eu quiser, eu levo isso aqui para 100 e tanto, mas no dicionário, o máximo que eu coloco é 60, 70, não passa disso. Então aqui eu deixei só 47. Entende? Agora, você já pensou aqui, ó, essa aqui, ó, detalhismo. Tem uma ali também, mega revisões, mega Agora, tem um anexos. aqui que é o iPad, vocês viram? Tem aqui o iPad. Até esse eu sugeriria que iPad é podemos ser tablet. O iPad é por causa do processo de notícia, para eu ficar atualizado, sem precisar de ver a televisão, e sem precisar de ler jornal e revista. Eu leio mais jornal e revista no fim de semana. O mais durante a semana é o iPad. Agora, eu vejo noticiário na televisão quando interessa. Entende? Então, hoje a prática que o senhor viu no iPad... Agora, por exemplo, tem outras coisas. Eu tenho aparelho demais no meu escritório. Ao todo, da última vez que eu olhei, parece que tinha 16 aparelhos. Então, de vez em quando, você tem que saber esses aparelhos. Então, por exemplo, esses dias, eu coloquei uma página inteira escrito: ligar o exaustor. Estava precisando, porque senão eu nem sei o que é, então é preciso ligar o exaustor. Agora, o exaustor, eu não posso ligar quando eu estou lá, porque parece que você está subindo num Boeing, a barulhada é muito grande, porque ele é fortíssimo, ele é 210, mas limpa tudo em pouco tempo. E outra coisa, puxa as portas todas se não tiver cuidado, mexe com tudo. Então você tem que preparar aquilo. Então na hora que eu ligo, tem que ser a hora que eu saio. Então eu deixo ligado a 1 hora, 2, limpa tudo. Entende? Porque senão eu começo a espirrar lá dentro. É muito papel, muita coisa. Uma das dicas poderia ser pegar essa listagem aqui e verificar, por exemplo, se nós temos outras coisas também. Ou aquilo que você não entender, é fazer a pesquisa depois. Não é isso? Por exemplo, pastas vazias. Vocês não querem saber o que é isso? Pasta vazia. É o meu estoque de pasta vazia que eu preciso. Então eu tenho isso de pendurado. Eu não vou perder tempo de estar procurando onde é que está isso. Eu pego, tem tudo à mão. Vocês são bobos ou são assim mesmo? Professor. O meu tudo funciona e não falta nada. Outra coisa, eu tenho estoque para tudo. Por exemplo, do jeito que tem a pasta vazia, tem as folhas também brancas. Tem outra novas. Roteiro Agora, tem pacotes e pacotes, tudo isso. Agora, o melhor da história não é isso, não. O melhor da história é a Kátia, que sabe disso, que ela riu quando ela que me arrumou lá as coisas. Eu tenho lenço de papéis especiais em caixas que você puxa e ele não sobe com você, só sobe o lenço. Agora, eu tenho um estoque disso em caixas desse tamanho. Então, isso,
Eu posso mexer em papel para limpar o nariz, pegar um bichinho e levar lá fora, fazer à vontade, porque eu tenho papel demais. Você está entendendo? Eu não me impressiono e nem me cria problema com nada. Tudo eu já superei, tudo que você pensar já aconteceu. Entende? Agora, diz um amigo meu que é o seguinte, quando você, isso aí é um amigo extrafísico, quando você tem muito contato com a extrafisicalidade e muita coisa que já aconteceu, a intrafisicalidade, você começa a olhar com mais outros olhos, aquilo amplia. Então, eu vejo coisas que normalmente as pessoas não veem, devido ao processo do parapsiquismo. É inevitável isso. Do jeito que você enriquece lá, você enriquece cá, para contrabalançar, por causa da balança, da própria vida diária, entende? Agora, eu estou esperando mais os seus 100 verbetes, você já tem mais 2 encaminhados, né? Até chegar aos 25, quero ver quantos verbetes você vai fazer, tá certo? Ao meu dedo do seu nariz, tá bom? Olha aí, tem testemunha séria, hein? Aqui, tá tudo vendo. Inclusive, a Sheila também está de olho, ó. Tá certo? Nosso comercial, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 104 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Sabrina, identificação das diretrizes da Proexis, Eduardo, SCP-2, Foz, Ana, lançamento do livro da professora Adriana Rocha, Rosa, programa Verbetografia, e Eduardo, curso Higiene Consciencial. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Quem está visitando o CIEC pela primeira vez ou está chegando agora na Conscienciologia, o programa Amigos da Enciclopédia é a base de sustentação financeira da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. E isso inclui este tertuliário aqui, que vocês todos os dias assistem o verbete de casa ou vêm aqui presencialmente recebendo 2 verbetes gratuitos na entrada, quando não são mais que 2, até como acontece às vezes na mini tertúlia. Então, este programa é fundamental para manter essa organização aqui, o tertuliário, e também o holociclo e a holoteca, porque são as estruturas produtoras da enciclopédia. Então, é muito importante que você conheça o programa e, se puder, faça uma adesão. É uma adesão anual, por um valor até bastante razoável, e que lhe dá também algumas vantagens, como você baixa a Enciclopédia da Conscienciologia gratuitamente no seu computador. A cada renovação da enciclopédia, a cada ano, você também tem essa atualização, está sempre com a última versão da enciclopédia. Acesso ao Holoserver para suas pesquisas e outras vantagens também, como sorteios. Então, a gente pede, especialmente para quem está chegando, procure conhecer o programa, há um folder lá fora e, se possível, se torne amigo da enciclopédia. É só passar na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A PES gostaria de convidar vocês a participarem do curso Identificação das Diretrizes da Proex. Esse curso tem a pergunta principal sendo: qual é a sua especialidade interassistencial? Esse curso se realizará nos dias 25 e 26 de agosto e tem por objetivo ampliar o rapport ou sintonia com os evoluciólogos, descobrir o papel individual na Max Proex, definir o público-alvo da Proex pessoal, entre outros. Para maiores informações, acessem o site www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC, em parceria com o CAEC, gostaria de convidar para o curso ECP2. O ECP2, ele é um curso que ele favorece a interação técnica mental somática com a multidimensionalidade. É uma imersão durante 3 dias, o aluno permanece imerso em hotel, experimentando condições otimizadas para as autorreflexões e para as reciclagens intraconscienciais. São 2 campos bioenergéticos formados a partir do EPICOM. E nós teremos uma turma agora, em setembro, aqui, o EPICOM é o professor Moacir Gonçalves, no dia 21 a 23 de setembro, e temos nessa turma uma condição especial de preço para quem quiser participar. E também
nós teremos um outro SCP-2 em Buenos Aires, gostaria de chamar a atenção e fazer um convite, que é uma experiência internacional também a ser vivenciada, que vai ser dia 26 a 28 de outubro. Então, para maiores informações, no telefone 45, né, 2102 1448. Obrigado. Boa tarde. Quero lembrá-los que hoje, dia 11, sábado, após as conferências do 4º Fórum do Paradireitologia, a professora Adriana Rocha estará lançando o seu livro O Professor Reflexivo e o Professor de Direito, uma pesquisa de caráter etnográfico. Esse evento será às 20 horas no auditório do CAEC, aqui em Foz do Iguaçu, onde acontecerá um coquetel e a professora Adriana Rocha estará autografando seus livros. É importante ressaltar que o valor da venda dos livros será destinado para a construção do Laboratório do Paradireito. Estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Daqui a 13 dias a gente vai dar início a mais um programa Verbetografia EAD. A gente convida todos, é um programa que ele realiza no ambiente Moodle. Então, a gente disponibiliza 2 horas de aula por semana. Essas aulas são gravadas, vocês podem assistir a hora que vocês puderem, tiverem tempo, se organizarem para tal. E, uma vez por semana, além dessas 2 horas de aula, a gente tem um encontro online, que são realizados às quintas-feiras. Por isso, começar no dia 23 agora de agosto, às 7h30 da noite. Então, esse encontro ele é online. O que a gente faz nesse encontro? A gente tira dúvida de todos que participam do programa, aquelas dúvidas que, por acaso, tenham surgido durante a semana de estudo. E a gente também pede para que as pessoas mandem para a gente a produção que ela teve durante aquela semana e a gente discute aquela produção. Então, é um programa bem dinâmico, ele dura 3 meses, são 12 semanas, portanto, e o que a gente tem assim, de dado é que, no final desses 3 meses, praticamente a pessoa que seguir direitinho ali os trabalhos, né, semanais, ela já termina esses 3 meses com o verbete pronto. Então, a gente convida todos que querem participar da enciclopédia. Tá bom? A inscrição é feita pela recepção do CAEC. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. A gente gostaria de convidar todos os cognopolitas e as pessoas de fora de Foz do Iguaçu para participar da 3ª turma do curso Higiene Consciencial, que vai acontecer dos dias 5 a 7 de outubro. Esse curso agora terá 3 dias. Nós vamos ter um campo homeostático de asepsia intraconsciencial no domingo, um campo instalado pelo IPCOM, o professor Rui Bueno. Nós dois vamos ministrar o curso. E, além desse campo, várias técnicas de higiene consciencial. A gente lembra a importância da higiene consciencial para a pessoa que quer, por exemplo, trabalhar com as questões de autoconsciencioterapia ou mesmo de autoconscienciometria. É importante entender a questão da homeostase, do padrão homeostático de referência, para ela poder trabalhar e render melhor na sua autopesquisa. Então, as inscrições são no CAEC, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, tá? E estão todos convidados. Um último lembrete é que os alunos, a se inscreverem no curso, nós recomendamos que façam os laboratórios aqui do CAEC. Então, por exemplo, o laboratório da pensenologia, o laboratório da cosmoética, da dupla evolutiva, entre outros que a gente recomenda. Obrigado. O verbete da manhã é pergunta desassediadora, especialidade desassediologia. Autor, professor Ricardo Zaslavski. Obrigada e boa tarde a todos.